Salve Maria Puríssima, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa última aula. Eu sou Hélio Maria, responsável por te guiar nesta linda jornada que é a Semana Mariana. Você já sabe, o melhor a gente sempre deixa para o final. Hoje é um dia muito importante para você e para mim. Na aula de hoje vamos falar sobre as principais dificuldades, crenças, medo, sobretudo aquilo que te afasta de aprender a conhecer e amar Nossa Senhora verdadeiramente. Abra seu coração, faça sua anotação, venha com muita fé e sabedoria. A nossa aula será incrível. Eu prefiro acreditar que não, mas é bem provável que você tenha pulado alguma das aulas da Semana Mariana e já esteja começando da terceira e última. Bom, se isso aconteceu, infelizmente tenho que te falar que você não irá entender muitas coisas do conteúdo que será entregue em nossa aula de hoje. Por favor, se você ainda não assistiu às outras aulas anteriores, vai lá e assista antes que ela saia do ar. Só assim você irá conseguir aproveitar todo o conteúdo da nossa aula de hoje. Na primeira aula nós falamos da hierarquia dos cultos católicos, não adianta pular etapa. Temos que partir do princípio para entender o que será falado no dia de hoje. Na segunda aula, nós falamos sobre Nossa Senhora, o caminho mais perfeito até Deus. Ela é a ligação direta até o Criador. Se você prestar bem atenção, você vai enxergar que existe uma estrutura lógica para facilitar o entendimento do conteúdo. Então, por favor, não pule nenhuma das aulas e aproveite todo o conteúdo que está aqui na Semana Mariana. E agora, então, é o momento das intenções. Mais uma vez, coloque sua intenção aqui nos comentários. O que você quer pedir para Nossa Senhora na aula de hoje? Quem você quer apresentar? Quem você quer consagrar ao Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria? E nós iremos rezar novamente esse Pai Nosso, essa Ave Maria, na sua intenção, por essa pessoa que você está apresentando, pela sua casa, pela sua família, também pela nossa aula de hoje, para que esta aula possa sim tirar tantas dúvidas que uma boa parte de nós católicos temos em relação a Nossa Senhora. Dúvidas essas que nos impedem de viver bem a nossa intimidade, a nossa espiritualidade, a nossa devoção para com Nossa Senhora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com o vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, boa noite. Meu nome é Fabiana, sou enfermeira. Eu venho aqui indicar o curso de formação do Hélio Maria. Hoje eu sou uma integrante desse curso. Eu faço parte do curso de Mariologia e queria indicar para todos vocês. Depois que eu conheci o Hélio Maria, a minha vida espiritual ela teve uma melhora considerável. Hoje eu sou consagrada pelo método de São Luís e tive a oportunidade de estudar pelos vídeos e todas as palestras que o Hélio tem no seu meio de comunicação. Então, eu só tenho a agradecer e indicar a vocês os cursos, as orientações, as palestras, tudo que é relacionado à fé mariana. Ele, para mim, é uma referência, é uma pessoa que me dá esclarecimentos, que tem a humildade de chegar próximo a nós e nos esclarecer de maneira confiável, tudo com base na doutrina católica.
Então eu só tenho a agradecer a Deus pela presença do Hélio Maria, né, na minha vida e no momento que eu tive de formação na minha chegada até aqui. Também quero dizer que quanto mais a gente está próximo à Nossa Senhora, maior e mais intensa é a necessidade de estudo, maior e mais intensa é a nossa necessidade de formação. Então eu falo que eu sou uma consagrada em formação, na qual eu preciso ainda estudar muito, compreender melhor a fé, para que nos momentos decisivos de maiores necessidades a gente possa buscar uma fé madura, ter um esclarecimento daquilo que é a verdadeira doutrina católica. E o Hélio Maria ele me ensina muito e me ajuda muito nesse sentido. Também queria agradecer a Deus e louvar a Deus pelo dom da vida do Hélio. Eu fui uma enfermeira que tive a oportunidade de cuidar dele no momento que ele passou nesse último momento de internação que ele teve. Todos sabem que ele teve um problema muito sério, teve que passar por 2 processos cirúrgicos e eu fui uma das pessoas que esteve próxima, né? Então eu estive muito próxima, eu estava próxima a ele nos momentos de sofrimento, nos momentos dentro do hospital. Eu era uma das pessoas que levava todo um maior esclarecimento para a família dele, levava as informações dos médicos de maneira a não assustá-los, de maneira a deixá-los informados de todo o quadro clínico que ele estava passando. E eu posso afirmar para vocês que o Hélio Maria ele é uma graça. A vida dele é uma graça diante de Deus. A vida dele é um milagre, porque várias vezes ele passou por momentos muito difíceis. Várias vezes eu pensei que nós iríamos perdê-lo. Mas Deus veio exatamente nos mostrar o contrário. E em nenhum momento eu vi esse rapaz reclamar de nada. Ele sempre, lógico, com dores, com sofrimentos, com dificuldades, carregando a sua cruz. Em nenhum momento ele parou de rezar, em nenhum momento ele parou de agradecer e clamar pelo dom da vida dele. Em nenhum momento eu vi ele esmorecer. É claro, vi ele em momentos de sofrimento humano, com dor, com dificuldades, né? E eu fui agraciada pelas mãos de Maria, pelas mãos de Nosso Senhor, porque eu pude conviver com essa pessoa tão especial e que mesmo nos momentos de dor, nos momentos em que a cruz estava pesada, ele não esmoreceu e ele sempre teve uma fé rica, esclarecedora, dominante, para que ele pudesse ter sustentabilidade no maior momento de dificuldade que ele teve. Então, o Hélio era uma pessoa que evangelizava até mesmo dentro do hospital, até mesmo para os enfermeiros, para os médicos, para os técnicos de enfermagem, para todos que cuidavam dele. Então, eu tive essa experiência, essa graça de passar esses momentos de dificuldade do lado dessa família, né? Não só do Hélio, mas de toda a família. E eu afirmo com exatidão que ele é uma graça, a vida dele é uma graça, a vida dele é um milagre nas mãos de Deus pela intercessão da Virgem Maria. E eu só tenho a agradecer por isso, por estar aqui, poder testemunhar e mais uma vez indicar o curso de Mariologia que eles vêm ministrando e todas as pregações e informações que são de grande valia para o nosso processo de educação da fé. Também gostaria de agradecer ao Hélio, porque diante de todas as dificuldades também que eu passei, eu tenho um filho autista que teve o diagnóstico recente, né? Hoje, no momento, ele tem 2 anos de diagnóstico e esse foi um momento de uma grande provação, de uma das maiores provações que eu tive na minha vida, um momento em que eu não esperava o diagnóstico, um momento que eu não entendia e naquele momento foi muito duro para mim, porque eu mesmo sendo enfermeira, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E nesse momento eu descobri que o Hélio Maria também tem uma filha autista, né, que é a Mariana. E naquele momento também de grande provação, eu mandei um áudio para ele dizendo o quanto a minha vida estava esmorecida, o quanto eu estava chateada e o quanto eu estava chorosa.
eu chorava quase 24 horas por dia, porque eu não entendia, eu não estava sabendo lidar com a situação. Foi um momento de muito sofrimento. E eu me lembro que eu mandei um áudio pro Hélio assim para desabafar, porque eu não sabia mais o que fazer. Isso me emociona. E ele saiu da casa dele para vir até a minha casa para me abraçar, para falar de Deus para mim, para me mostrar a grandiosidade que é ser mãe de um filho autista, para mostrar a grandiosidade de Deus, o grande amor que Deus tem para comigo e com a minha família. E o maior presente que ele me deu foi esse filho especial. Então, assim, ele não é somente um pregador, aquele que busca levar a fé, buscar informações e compartilhar com a gente. Ele é uma pessoa humana, é uma pessoa que sabe se colocar no lugar do outro e é uma pessoa que é um bom sirineu, que também nos ajuda a carregar a nossa cruz. E foi assim que eu me senti. Então eu só tenho a agradecer ao Hélio Maria por tudo que ele vem fazendo, por todo o ensinamento, por todo o compartilhar, né, dessas informações e ainda de também o compartilhar de momentos tão especiais que não só eu, mas a minha família também viveu junto com a família dele. Então, assim, eu tive a graça mesmo de, também nesse momento dele, de sofrimento, de ser uma boa, né, sirineu, nesse momento em que ele precisava carregar a cruz que estava um pouco mais pesada. Então, eu entendi que Deus usa daquele que Ele quer, no momento que Ele quer, para que a gente possa entender, para a gente possa voltar a si e identificar que é nesse momento de sofrimento que Ele mais nos carrega no colo, que Ele mais está próximo, que é esse momento que a Santa Mãe de Deus mais abre as portas das graças, das misericórdias que são concedidas através dela, pela sua intercessão. Então, eu indico a todos o curso de Mariologia para que nós possamos esclarecer a nossa fé, que a gente possa se pautar em uma doutrina católica que seja sólida, em uma doutrina católica que nos dê a clareza, o entendimento do que é seguir a Jesus pelas mãos de Maria, né? Então, eu venho mais uma vez a agradecer e a indicar o curso de Mariologia, né, dessa grande pessoa que é o Hélio Maria. Muito obrigada. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Salve Maria Puríssima. Meu nome é Luiz Gonzaga. Sou de Santa Margarida, Minas Gerais, da paróquia Santa Margarida, Antioquia. Venho aqui falar um pouquinho da minha experiência, o curso Mariologia, ministrado pelo nosso missionário católico, Hélio Maria. E é um curso vem nos trazer grande conhecimento, uma esperança vasta, uma esperança ímpar, falar sobre a vida de Nossa Senhora, sobre a predestinação da Virgem Maria ser a mãe de Jesus. É um curso que nos traz para a gente um enriquecimento muito grande, porque o Hélio é um grande formador, ele busca dentro da palavra de Deus, dentro dos livros, dentro dos santos, do conhecimento da vida dos santos, dentro do documento da igreja, do catecismo da igreja, e vem nos trazendo para a gente um enriquecimento pessoal, um enriquecimento espiritual, uma formação para que nós possamos levar o nome da Virgem Maria a todos aqueles que têm dúvida, a todos aqueles que não conhecem, que têm dúvida de amar a Nossa Senhora, com medo de amar Maria mais do que Jesus. E isso ele vem tirando todas as nossas dúvidas. Tomei conhecimento desse curso, já conheço o Hélio há 6 anos, já fiz com ele um retiro sobre a consagração a Nossa Senhora. E hoje, eu estou fazendo esse curso, fazendo também a Semana Mariana com ele. Então a gente é uma grande, assim, é inexplicável falar de Maria, conhecer a vida de Maria. Isso me deixa mais com vontade de conhecer a vida de Nossa Senhora, de falar de Nossa Senhora, me deixa mais seguro, né? Porque muitas vezes a gente tem medo de falar de Nossa Senhora, então assim, deixa a gente com bastante segurança, com bastante tranquilidade, com aquele desejo ardente de propagar o amor da Virgem a todos aqueles que ainda têm dúvida, né? Então convido você a fazer parte dessa família mariana, a participar com a gente. Você que fez inscrição, que não está acompanhando, que não está fazendo, então volte a fazer.
E tire todas as suas dúvidas também, que o Hélio é um grande formador de autoconhecimento, um cara que busca uma pessoa ímpar, né? E exemplar. Então pedimos a todos aí que continue fazendo e continue buscando para conhecer a Virgem Maria. Agradeço, né, pela oportunidade, que Deus abençoe a todos. Salve Maria Puríssima, salve a Mãe de Jesus e Nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus, um abraço, né, e participe conosco. Então vamos lá, a nossa aula ela é construída hoje em cima de várias dúvidas. Como vocês bem já sabem, são quase 17 anos de caminhada, mais 16 anos estudando sobre Nossa Senhora e pude acompanhar de perto várias dúvidas das pessoas em relação a Nossa Senhora, ao conteúdo, ao estudo em si da Mariologia. Então vou estar respondendo algumas dessas dúvidas que vejo que são as dúvidas mais frequentes, são as que mais chegam até a mim, seja pessoalmente, seja pelas redes sociais. Só que antes de responder as nossas dúvidas, eu quero colocar aqui para vocês uma coisa extremamente importante. Gente, nós católicos, nós somos diferentes dos irmãos protestantes. Eu vou até evitar o nome irmão protestante, vou falar doutrina, tá? Porque a pessoa nós amamos, respeitamos, a questão aqui é doutrinária, não é a pessoa em si, ok? Então vamos lá, existe uma diferença entre doutrina católica e doutrina protestante. A doutrina protestante, quando Martinho Lutero fundou, ele usou algumas expressões, né? Como por exemplo, sola escritura, ou seja, só a escritura. Então, para a doutrina protestante, tudo tem que estar nas Sagradas Escrituras. A primeira coisa que nós precisamos desconstruir antes de entrarmos nos assuntos de Nossa Senhora é isso. A fé católica não. Nós cremos sim na Sagrada Escritura, mas nós temos um tripé, que seria Sagradas Escritura, Sagrado Magistério e Sagrada Tradição. Então é aquilo que dizia, por exemplo, o Papa Emérito Bento XVI, que dizia que nós não somos a religião do livro, ok? Para nós, o termo mais correto é Sagrada Escritura, né? Eu até evito falar a Bíblia, fala a Bíblia, porque é um termo muito protestantizado. Eu uso o termo as Sagradas Escrituras, tá? Nas Sagradas Escrituras contém sim a palavra de Deus, mas para nós católicos, palavra de Deus é uma pessoa, é o próprio Verbo, é o Cristo, é a própria palavra de Deus encarnada. Por isso, no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo de 1 adiante, no princípio era o Verbo, ou seja, a palavra. A palavra estava junto de Deus, a palavra era Deus. Versículo 14, e a palavra, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Então, para nós católicos, palavra de Deus é o próprio Cristo encarnado. O nome mais correto, Sagrada Escritura. Bíblia significa uma biblioteca de livro, né? Tem esse significado da etimologia da palavra Bíblia. Então, por que eu estou falando isso? Porque não existe todas as respostas nas Sagradas Escrituras, tá? Uma vez uma pessoa veio me questionar, eu dava os fundamentos, ela não aceitava porque ela dizia, mas não está escrito isso na Bíblia. Eu falei, está escrito na Bíblia a palavra Trindade Santa? Falou, não, e por que você acredita? Aí eu comecei a apertar ela. Não, mas essa pergunta que eu te fiz não está na Bíblia. Aí eu falava, então me mostra na Bíblia, por exemplo, onde Deus mandou Martinho Lutero fundar uma outra igreja. Entende? Então, nem tudo, gente, está escrito nas Escrituras Sagradas. Tem coisas que nós vamos encontrar na tradição da igreja e no magistério. E as Sagradas Escrituras, antes dela ser escrita, ela era transmitida oralmente. Então, ela era transmitida como? Nesse sentido da tradição. E por que eu estou dizendo isso também, né? Que nem tudo está escrito. Vamos pegar a própria Sagrada Escritura, Evangelho de São João, capítulo 20 e 30, por exemplo. Jesus fez na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas esses foram escritos para que creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que creia que tenhais a vida em seu nome. Depois, no capítulo 21, São João retoma a mesma questão. Então, São João 21, versículo 24.
25. Jesus fez ainda outras coisas, se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que deveriam escrever. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Pare com esse negócio que tudo tem que estar na Bíblia, porque esse não é um pensamento católico. Embora hoje nós vamos usar muitos fundamentos, sim, das Sagradas Escrituras, né, para poder explicar essas dúvidas decorrentes da devoção à Virgem Maria. Vamos usar, sim, muito texto, mas uma hora e outra vamos recorrer à tradição da igreja, o magistério da igreja, que são os documentos, catecismo e por aí vai. Por que também estou falando isso? Existe um documento da igreja chamado Dei Verbo, que significa verbo, a palavra de Deus. E esse documento diz que as Sagradas Escrituras precisa ser interpretada no mesmo espírito que ela foi escrita. E a Sagrada Escritura, gente, é católica. Não pensa, o padre Paulo Ricardo falava isso respondendo a um irmão protestante. Não pense que a Bíblia caiu do céu de paraquedas e tudo, Do jeito que está aqui, não. A igreja lutou séculos e séculos. Muito momento de oração para definir quais são os livros canônicos, quais não são canônicos, ou seja, quais são os livros inspirados, quais não são os livros inspirados. A Sagrada Escritura, sim, ela é um bem, mas uma interpretação errada pode causar um mal. Nós temos aí vídeo, de pessoas que cometeram adultério porque interpretaram a Sagrada Escritura errado. Existe gente querendo provar que a Terra é quadrada, se apoiando numa interpretação errada da Escritura, quando pegaram Ezequiel 37, que Deus diz para Ezequiel: profetiza dos 4 cantos da terra. O cidadão lá então diz: está vendo? A terra é quadrada, 4 cantos da terra. Então é um cuidado que nós devemos ter com o livre exame da Sagrada Escritura. O Hélio Maria não interpreta a Sagrada Escritura, quem interpreta é a igreja. Por isso, desde a primeira aula eu cito São João Paulo II diz isso, o Catecismo diz aquilo, o Santo tal diz isso. Por quê? Porque a Sagrada Escritura ela precisa ser interpretada no mesmo espírito que ela foi escrita, isto é, de forma católica. Entendemos, poderia dar muitos outros fundamentos, mas entendemos essa parte, agora sim nós podemos ir adiante do assunto de hoje. Então vamos responder aí algumas dúvidas em relação a Nossa Senhora, Olha, eu fiquei extremamente assustado. Nós, com toda esta divulgação da Semana Mariana, alguns irmãos protestantes foram aí nas nossas divulgações fazer comentários. Existe um vídeo meu aí, uma resposta que dei no Instituto Hesed da irmã Kelly, a pergunta que o irmão me fez: e aí, Nossa Senhora morreu ou dormiu, Gente, eu fiquei assustado com alguns tipos de comentário. Uma pessoa dizia: sim, morreu, está mortinha da Silva e no inferno. Eu fico pensando, uma pessoa dessa, será que realmente ela crê em Deus? Se Jesus veio para nos salvar e nos livrar do inferno, deixaria com que a sua mãe caísse no inferno? Será que Jesus seria um filho tão mau que, herdando dela a natureza humana para nos salvar, porque o corpo que Cristo ofereceu na cruz, o sangue que Cristo ofereceu na cruz, ele herdou de quem? De Nossa Senhora. Por exemplo, tem até uma passagem bíblica que nós podemos usar para falar exatamente isso. Olha, Carta aos Hebreus 10, versículo 5. Eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz: não quiseste sacrifício nem oblação, mas formaste-me um corpo. Olha, está dentro do contexto de que não é mais pelo sacrifício dos animais que seremos salvos, que temos os nossos pecados perdoados. Agora é pelo sacrifício do verdadeiro Cordeiro sem mancha, que São João Batista apontou: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Pois bem, então, ou seja, não é mais pelo Deus não quer mais sacrifício nem oblação, porém formaste-me um corpo. Holocaustos e sacrifício pelos pecados não te agradam. Então, eu disse: eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro: venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então, ou seja, o sacrifício da antiga lei já não agradava mais o coração de Deus. Então, não é mais pelo sacrifício dos animais,
mas pelo sacrifício do próprio Deus. E esse sacrifício acontece quando ele diz isso: porém, formar-te-me um corpo. Onde esse corpo foi formado, gente? No ventre de Nossa Senhora. Nossa Senhora concebeu por obra de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo, por exemplo, tem cromossomos porque na lei natural, um homem e uma mulher, o tipo de sangue daquela criança ou é do pai ou é da mãe. Mas quem gerou Jesus Cristo no ventre de Nossa Senhora foi o Espírito Santo. O Espírito Santo tem cromossomos? Não, não tem. Então é aquilo que dizia Santo Agostinho e outros santos: o sangue de Cristo é do mesmo sangue da Virgem Maria, a carne de Cristo é da mesma carne da Virgem Maria. Então, se ele herda dela uma natureza humana que ele oferece no madeiro da cruz para nos salvar, deixaria sua mãe cair no inferno? Sabe, é uma coisa que eu não consigo entender. Né? Como é que nós iremos entender isto? Então, tudo isso são pensamentos muito errados em relação à Virgem Maria. Outra vez, por exemplo, eu estava aqui na rodoviária de Brasília rezando o rosário, esperando o ônibus para ir para casa. Uma pessoa olhou para mim e disse assim: tu rezas a um demônio. Eu rezo ao quê? A um demônio. Mas vamos lá, né? O que nós podemos perguntar, responder fazendo pergunta? Mas vem cá. Se Deus nasceu de um demônio, o que nós estamos fazendo na igreja, gente? Tudo que a gente vive é uma ilusão. Ou seja, nós estamos perdendo tempo. Mas como que Deus poderia nascer de um demônio se em 1 João 3,8 diz que Deus se manifestou para destruir as obras do demônio? Se Jesus vem para destruir as obras do demônio, não só suas obras, mas o próprio demônio, eu pergunto aos senhores agora: Deus poderia ter nascido de um demônio? Olha como isso não é verdade. São Paulo diz que não existe uma união entre Cristo e o demônio. Não existe compatibilidade, está na tradução da Ave Maria, entre Cristo e o demônio. Ou Deus e o demônio podem se unir. O que vocês acham? Deus e o demônio não se unem. Não existe união entre eles. São como óleo e água que não se misturam. Se Deus não se une a um demônio, se ela fosse um demônio que não é, como que ele iria se unir a um demônio a ponto de morar 9 meses no ventre de um demônio? Pior ainda, herdar desse demônio corpo e sangue que nos salvaria com o seu sacrifício na cruz. Então tudo isso é uma ignorância. Eu não preciso ficar jejuando 40 dias e 40 noites para saber se a mãe de Jesus é um demônio ou não é um demônio, gente. Então isso é uma coisa que deve nos espantar. Eu, pelo menos, fico espantado, porque uma pessoa que fala que a Virgem Maria é demônio, desculpa a expressão, para mim ela é até irracional, ela não usa da razão, do próprio intelecto que Deus deu a ela, porque se ela usasse, ela veria que Nossa Senhora jamais poderia ser um demônio, porque aquele que vem para nos libertar do demônio, nos destruir do demônio, não poderia, gente, ter nascido de um demônio. Isso é uma coisa muito simples e fácil da gente entender, né? Então vamos agora para algumas dúvidas decorrentes em relação a Nossa Senhora. Uma das dúvidas que o povo tem até aproveitando essa questão do embate aí que eu tive com uma irmã protestante, né? É em relação ao louvor à Virgem Maria. Hélio, nós podemos louvar a Virgem Maria? Será que quando eu estou louvando a Mãe de Deus, eu não estou colocando ela no lugar de Deus? Gente, o louvor à Virgem Maria é bíblico. Eu falei em uma das aulas, nós vamos relembrar. Lá em Lucas 1:48, Nossa Senhora diz: por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Então, proclamar que ela é bem-aventurada entre todas as gerações, entre todas as mulheres, é bíblico. E eu dizia aos senhores na aula 2, a primeira que fez isso foi Santa Isabel, dizendo: de onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do Senhor? Mas antes disso, né? Bem-aventurada és tu que creste, bendita és tu entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Depois que ela diz, né? Bem-aventurada és tu que creste. Então a primeira que proclamou Nossa Senhora como esta mulher bem-aventurada foi Santa Isabel. E aqui tem um detalhe: essa mesma senhora na rodoviária dizia: mas você tem que me ouvir porque eu falo por obra do Espírito Santo. Então estou apresentando aos senhores duas senhoras que falam pelo Espírito Santo. Uma é Santa Isabel, outra é esta mulher na rodoviária aqui de Brasília.
A mulher na rodoviária em Brasília, que dizia que falava por obra do Espírito Santo, chamou Nossa Senhora de mulher qualquer e de demônio. Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, chamou Nossa Senhora de demônio? Chamou Nossa Senhora de mulher qualquer? Não. Mas o que Santa Isabel fez? Bendita és tu entre todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E tem um detalhe, está lá em Lucas capítulo 1, de 39 a 45, né? E nesse episódio que Nossa Senhora entra na casa de Santa Isabel diz, né? Assim que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremece no seio, mas o texto diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Se o louvor à Virgem Maria é errado, então teria o Espírito Santo, que é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, teria nos ensinado a ser idólatra? A cometer a tal da mariolatria que tanto nos acusa? Vocês não podem louvar a Mãe de Deus porque louvar ela é errado. Só Deus é digno de todo louvor. E Isabel, guiada pelo Espírito Santo, louvando a Virgem Maria? Então a própria Sagrada Escritura nos ensina a cair na mariolatria? Veja que tudo é uma interpretação errada. E lógico, por que devemos louvar a Virgem Maria? Tudo na vida de Nossa Senhora é uma consequência de Jesus. Eclesiástico 3:3 está escrito: Deus quis honrar os pais pelos filhos. Então, ou seja, toda a honra que Nossa Senhora recebe é por causa do filho dela, gente. Do filho que ela gerou. E quem é o filho dela? É Jesus Cristo, nosso único Salvador. Então, como Nossa Senhora não deve ser louvada? Como que nós não devemos louvar a Virgem Maria? Por isso, aquela mulher no meio da multidão do Evangelho de São Lucas, olhando para o Cristo admirada, vai dizer: bendito é o ventre que te trouxe e o seio que te amamenta, né? Os irmãos protestantes também usam muito esse texto, porque Jesus fala: antes, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra e praticam a palavra. Veja, Jesus aqui cortou ela, desprezou. Não, meu povo, muito pelo contrário, presta atenção. Nossa Senhora é feliz, é bem-aventurada antes, porque ela acreditou. Que é o que Santa Isabel disse para ela: bendita és tu que creu, porque hão de cumprir as coisas que da parte de Deus te foram ditas. Aí entra Santo Agostinho. Nossa Senhora, ela primeiro concebeu a palavra na alma para depois conceber na carne. Então ela é bem-aventurada antes porque ela concebeu a palavra na alma. Ela foi vivendo as Escrituras de um tal ponto que depois as Escrituras se fez carne na sua carne. Ela é tanto a mulher da palavra que ela disse lá em Lucas capítulo 1, versículo 38 para o anjo: eis aqui, no texto original no grego, a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Veja, segundo o quê? A tua palavra. O episódio que fala para Jesus: sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Jesus fala: minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e praticam. Mais uma vez vamos dizer, tá vendo? Desprezou sua mãe. Não. O Evangelho de São Lucas coloca esse episódio depois da parábola do semeador. Olha como que nós devemos interpretar a Bíblia. Você tem que entrar no contexto. Então, São Lucas colocou esta passagem depois da parábola do semeador. O que é a parábola do semeador? O semeador saiu a semear uma semente. A semente é a palavra de Deus. E ele coloca os terrenos. Um terreno era bom, o outro era cheio de pedra, o outro assim, assado, e a semente não produziu fruto por isso ou por aquilo. Nós já conhecemos esse texto. Para mostrar que Nossa Senhora é o terreno bom, que acolheu a semente e não simplesmente deu fruto só 100 por 1, né? Mas deu, quem pode calcular o fruto dela, né? Que é o próprio Cristo. Entende? Então, estou colocando isso, fundamentando. Jesus não está desprezando sua mãe, mas de forma indireta o Cristo está está exaltando a mãe dele, dizendo: não, ela é feliz, ela é bem-aventurada antes porque ouviu a palavra e praticou a palavra. Por isso, no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, 19, por exemplo, a gente vê isso. Nossa Senhora
guardava a palavra e meditava onde? No seu coração. Então veja como é importante a gente ir vendo essas questões. Por quê, gente? Quando Jesus Cristo foi tentado por Satanás, ele foi tentado pelas Escrituras. O diabo é exegeta. O demônio conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Se lança daqui, né? Se tu és o Filho de Deus, porque está escrito que ele mandou com que os anjos lhe guardassem. Jesus disse, porém também está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus. Então vou dizer, muitas vezes vão pegar a palavra de Deus de maneira distorcida para quê? Para tentar a tua fé. Então por isso o conhecimento, o estudo, né? Aqui no caso é a Mariologia, mas o estudo de toda a teologia católica, saber do que a igreja fala sobre aquilo, é importantíssimo para que eu não seja enganado pelo demônio, né? E acabo perdendo, né? Saindo da minha verdadeira fé e caindo nas ilusões da vida. Então ficou claro, Jesus não desprezou a sua mãe, né? Outro ponto, mas Jesus chamou ela de mulher. Tá vendo? Nem sequer chamou ela de mãe. Existe um fundamento teológico para isto. Qual é o fundamento teológico? Para nos lembrar de Gênesis 3,15. Porém ódio entre tu e a mulher, entre a tua descendência dela. Entramos na questão que foi ensinado no século II, São Justino, o primeiro que chamou Nossa Senhora de Nova Eva. Depois o próprio Santo Irineu vai concluir dizendo que ela é a Nova Eva. E Santo Irineu de Leão, por exemplo, foi discípulo de São Policarpo. São Policarpo era discípulo de São João. Então existe uma hipótese dentro da tradição da igreja que essa doutrina, que Nossa Senhora é a Nova Eva, pode ter sido desenvolvida pelo próprio apóstolo São João. Então, ou seja, para nos lembrar da nova mulher. Uma mulher colabora para o pecado, uma outra mulher agora colabora para a salvação, né? Hélio, mas esse ódio não era entre Eva e o demônio? Não. 1 João 3,8 diz, todo aquele que peca é do diabo. Eva já pertencia ao demônio. Já tinha ofendido a Deus. Ia ser expulso do paraíso terrestre, né? Então, ou seja, essa mulher é uma outra mulher que virá. Por isso o próprio Santo Afonso, comentando esse texto, diz, se fosse um ódio entre Eva e o demônio, Deus teria usado um verbo no presente, não no futuro. Então, ou seja, Deus teria falado assim, coloco ou ponho, né? Não, mas Deus disse o quê? Colocarei, porei inimizade entre tu e a mulher. Né? Porque no futuro, né? Um verbo no futuro, porque esta mulher não é Eva, mas esta mulher é a Virgem Maria. Por isso o anjo, na tradução da Ave Maria, nós temos isso. Qual é a saudação? Ave. Quando escrevemos ave de trás para frente, fica Eva. Porque Nossa Senhora não somente é a nova Eva, como ela é o contrário de Eva. Entende? Eva, pela sua incredulidade, diz Santo Irineu, nos entregou ao demônio. A Virgem Maria, com a sua fé, nos entrega a Deus. O fruto que Eva deu a Adão nos trouxe morte, mas o fruto que a Virgem Maria trouxe à humanidade nos trouxe salvação. Porque quem é o fruto dela? É Jesus, né? Quando falamos de fruto, Mateus 7,16. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Não pode uma árvore má produzir um bom fruto. Se a árvore é conhecida pelos frutos, e não pode uma árvore má produzir um bom fruto, então aqui mostra que Nossa Senhora não é pecadora. Porque quem é o fruto dela? Nós rezamos na Ave Maria, bendito é o fruto do teu ventre. Me lembra agora também de o quê? Do livro de Jó, 14, versículo 4, ou é o contrário? Vou até olhar aqui para não citar errado para vocês, mas o que fala nesse livro, né? Jó faz uma pergunta e ele mesmo responde essa pergunta. Ele vai dizer assim, quem fará o puro sair do impuro? É isso mesmo, Jó 14,4, na tradição da Ave Maria, ok? Quem fará o puro sair do impuro? Ninguém. Algo que é puro, meu povo, pode vir do que é impuro? Não. Jesus, ele é puro ou ele é impuro? Entende por que ela tinha que ser imaculada?
Entende por que ela tinha que ser concebida sem o pecado e por que ela não deveria pecar? Porque nada que é puro pode vir do que é impuro. Então Nossa Senhora, ela é imaculada. Tudo na vida da Virgem Maria é consequência de Jesus. Então ela deveria ser imaculada porque ela seria a Theotokos, a mãe de Deus, porque Cristo herdaria dela a natureza humana. Os nossos filhos, quando nascem, precisam receber um sacramento. Qual? O batismo, porque nasce com a mancha do pecado original que é transferido, na humanidade. Então, se Nossa Senhora não fosse isenta do pecado, o que ela teria transmitido para a natureza humana de Cristo? O pecado. E Cristo poderia ser um pecador? Obviamente que não. Então entende por que a igreja vai defendendo todos esses questionamentos, que muitas vezes, não, mas é uma mulher qualquer, uma pecadora, Olha, São Cirilo, por exemplo, que pergunta linda: que arquiteto que, erguendo para si uma casa de moradia, iria permitir com que o seu inimigo entrasse na sua casa e possuísse a sua casa? Então, como que Deus faz dela a sua moradia? Porque morou nela por 9 meses. Ou como os santos chamam ela, de paraíso terrestre do novo Adão. Então, como que Deus ergue Nossa Senhora como sua moradia e iria permitir com que o seu inimigo, o demônio, entrasse em Nossa Senhora e possuísse Nossa Senhora pelo pecado mortal? Por isso, então, a Virgem Maria também nunca pecou. Deus a preservou, Nossa Senhora. Aí os irmãos dizem assim: mas lá no Magnífica, Nossa Senhora disse: a minha alma exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Tá vendo? Também, Eu achei até engraçada a expressão, que nós não estamos muito acostumados. Também a irmã Maria foi salva. Vocês vão cair da cadeira agora, se você está sentado. A igreja sempre disse isso. Nossa Senhora também foi salva. O Cristo salvou a Virgem Maria. Só que existe 2 formas de salvar. Isso quem nos ensina é o Beato Duns Scoto. E graças a esta fala dele, a igreja entendeu, os teólogos daquela época entendeu a Imaculada Conceição e o dogma Imaculada Conceição foi proclamado. Então Duns Scoto diz: existem 2 formas de salvar. Uma, vamos usar aqui um exemplo. Por exemplo, digamos que tem uma pessoa que ela está caminhando para um abismo. E eu alerto aquela pessoa: fulano, cuidado, tem um abismo. Então, ou seja, aquela pessoa, ela foi impedida de cair no abismo. É uma forma de salvar. Salvou antes de que o mal acontecesse, Então, ou seja, Duns Scoto fala 2 formas de salvar. Uma, pós a queda, outra, antes da queda. E Duns Scoto prova na sua teoria, na sua tese, de que a forma mais perfeita de salvar e redimir é redimindo e salvando antes mesmo da queda. A toda a humanidade é nos dada salvação e remissão depois da queda. Mas unicamente a Virgem Maria, Deus a salvou antes da queda. Talvez você tenha um pouco de dificuldade em entender isso, porque, gente, Deus é atemporal, tá? Ele, como assim? Deus é atemporal. Deus não está preso ao nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso e Deus pode fazer o que quiser. Então ela é salva de forma antecipada. Olha que bonito. Então ela pode dizer que, em Deus, meu Salvador. Agora, não sei se vocês entenderam, concordam com Duns Scoto? A forma mais perfeita de salvar e redimir é antes da queda. E essa forma foi feita em quem? Em Nossa Senhora, Então ela de fato sim foi salva. Outra coisa que uma vez me questionaram: bom, se ela é imaculada, se ela nunca pecou, por que o anjo disse para ela que ela encontrou graça? Se ela nunca perdeu a graça? Essa resposta, já foi respondida muitos anos atrás por São Bernardo de Claraval. A graça que Nossa Senhora encontra não é uma graça que ela havia perdido, mas a graça que a pobre e infeliz Eva e toda a humanidade perdeu, E então ela encontra graça nesse sentido, Não é uma graça que ela havia perdido, mas a graça que a humanidade havia perdido,
ela encontra novamente a nós. Por isso os santos, a igreja diz que Nossa Senhora se tornou advogada de Eva, né? Então essas são dúvidas, e tem outras dúvidas muito também assim que as pessoas me perguntam bastante. Por exemplo, os irmãos de Jesus. Hélio, meu amigo, meu conhecido, alguém da minha família que pertence à doutrina protestante, pegou para mim o evangelho, né? Vou até pegar aqui, nós achamos isso no evangelho de São Marcos, né? Evangelho de São Mateus também fala sobre os irmãos de Jesus. E até mesmo dá nome a esses irmãos, né? Quais são os nomes dos supostos irmãos de Jesus? Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 6, né? Versículo de 1 em diante. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, a partir do capítulo 3. Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, vai guardando os nomes, de José, de Judas e de Simão? Então as pessoas tá vendo aqui, os irmãos, aqui está o nome dos irmãos de Jesus. O que eu quero já colocar nesse primeiro momento? Gente, vocês nunca vão ouvir a Sagrada Escritura dizendo os filhos de Maria. Você vai ouvir os irmãos de Jesus. E quando falo filho de Maria, é em relação a Jesus. Vamos ler novamente, aqui, Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria? Então, quando é se tratando de Cristo, liga a mãe dele. E os demais nomes fala irmão de Jesus, mas não diz especificamente filhos de Maria quando se refere ao próprio Cristo, né? Por quê? Isso é um dado importante. Porque esses supostos irmãos de Jesus, na verdade, são parentes próximos. A igreja sempre não só ensinou, como prova isso. Por exemplo, quais são o nome dos irmãos de Jesus? O primeiro é Tiago. Vou pegar um texto aqui de Gálatas, né? Gálatas 1, 19. Só para a gente entender aqui uma questão, né? E fundamentar de que realmente se trata de parente próximo, né? Gálatas é tão pequenininho que está passando aqui no meio dos outros. Pronto, está aqui. Gálatas 1, 19. São Paulo, no caso, né? Quando esteve em Jerusalém e encontrou com Pedro, enfim. Ele diz assim, dos outros apóstolos não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então vamos lá. Tiago, irmão do Senhor, é um apóstolo, correto? Eu vou adiantar para vocês, esse Tiago é o Tiago menor, mas vamos lá. Nós temos 2 Tiago que são apóstolos. Basta ler Mateus capítulo 10, de 3 em diante. Um Tiago é chamado de Tiago maior, que inclusive é irmão de São João e filho de Zebedeu. O outro Tiago é Tiago menor e que é filho de Alfeu. Aí eu te pergunto, né? Vamos lá. Nossa Senhora era casada com Zebedeu, meu povo? Não era. Nossa Senhora era casada com Alfeu? Também não. Então, como que esse irmão, esse Tiago, irmão do Senhor, é irmão de sangue? Você vê, provando, gente, mostrando, tem gente que fala, não, mas eu não aceito, eu não concordo. Eu falo, meu Deus, você não está vendo, né? Então, é parente próximo. E os outros? O outro é José, correto? Aqui, Evangelho de São Marcos 40, versículo 15. Olha o que está escrito, Achava-se ali também umas mulheres observando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago menor, lembra que eu dizia que era Tiago menor? E José. O outro não é José? Maria, mãe de Tiago menor e de José. Esse Tiago menor, gente, filho de Alfeu, é o mesmo que está apresentado no Evangelho também de São João, né? Que dizia Nossa Senhora aos pés da cruz. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas e Maria Madalena. Cleofas e Alfeu é a mesma pessoa, só muda a tradição, né? A tradução, tá bom? Mas é a mesma pessoa. Aí se a gente for
lá para Epístola de Judas, porque existe, né? Uma carta de Judas, né? Pequenininha, não tem nem seria um único capítulo. Então aqui Judas 1 vai dizer, ó, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, né? Poderíamos também citar o que? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, de 12 em diante, né? Mas aqui, ó, a partir do versículo 13, vai trazendo o nome dos apóstolos e mais para frente diz, ó, Judas, irmão de Tiago. Tá vendo que todos eles são filhos de Alfeu? Ele e o Simão. Aí o Simão nós precisaríamos recorrer à tradição da igreja. Existe um livro de um dos maiores historiadores da fé católica, que é Eusébio de Cesareia, um dos santos padres da igreja. E Eusébio de Cesareia mostra que esse Simão é irmão desses e parente próximo de Jesus. Gente, não tem como desenhar mais do que isso. Tá muito claro. Agora a pessoa não aceita isso aqui é porque ela não é honesta, sabe? Porque realmente ela não quer. Aí o problema é da pessoa que quer viver no erro. Mas veja, então, a própria Sagrada Escritura mostra. Então, eles são parente próximo e, na verdade, não são irmão de sangue de Jesus, até porque nós temos um outro dogma, que é o que? A virgindade perpétua de Nossa Senhora. Nossa Senhora foi virgem antes, durante e pós-parto. Então, essas são dúvidas muito frequentes, né, em relação à nossa querida mãe, né? Dúvidas que muitas vezes me perguntam, né, em relação à Nossa Senhora, e que nós estamos aqui respondendo, né? Graças ao bom Deus e à Virgem Maria neste vídeo. Uma outra coisa que não é tão doutrinária, mas é importante a gente colocar aqui, porque essas questões doutrinárias, elas atrapalham sim a nossa aproximação com Nossa Senhora, a nossa intimidade com Nossa Senhora, a nossa devoção, né? Mas também existem outros pontos que não são doutrinários que podem nos atrapalhar a ter uma boa convivência com a nossa mãe. Por exemplo, não ter tido uma boa relação com sua mãe. Então as pessoas falam, Hélio, eu tenho dificuldade com Nossa Senhora, né? Eu já estudei tudo, mas eu não consigo me relacionar com ela, eu não consigo chamar ela de mãe. Aí eu sempre pergunto, como é que é a sua convivência com sua mãe? Geralmente as pessoas já começam a chorar. Não conheci minha mãe me abandonou, ou sei lá, minha mãe não me colocava no colo, minha mãe não me deu carinho, minha mãe isso e aquilo. Então, gente, isso é possível sim, a pessoa transferir para Nossa Senhora, quando escuta que Nossa Senhora é mãe, a imagem de mãe que ela tem aqui na Terra. Então, se você passou por essa experiência, se você descobriu que em algum momento da sua vida, né, sua mãe pensou em te abortar ou algo do tipo, né? Ou se sua mãe foi embora de casa e te deixou com o seu pai, que no colo de Nossa Senhora você pode ser curado disso. Esta mãe do céu é diferente a todas as outras mães da terra, né? Por exemplo, o São Curadás diz que se nós reuníssemos o coração de todas as mães da terra comparada ao coração de nossa mãe do céu, o coração dessas mães seria como uma pedra de gelo. Então imagina o quanto essa mãe nos ama. O quanto essa mãe nos ama, tanto que ela intercede por nós dia e noite. Então, se você não teve uma boa convivência com a sua mãe, não deixa que isso te impeça de ter uma boa relação, né, com Nossa Senhora, uma boa convivência com a Virgem Maria. Porque essa mãe do céu é diferente de todas essas outras mães aqui da terra. As nossas mães podem ter imperfeições, são criaturas humanas. Nós também não sabemos que tipo de educação ela recebeu, como ela foi criada, né? Se os pais deles deu amor para ela, como que uma mãe vai dar aquilo que ela não tem, aquilo que ela não recebeu? Então isso também nos ajuda até mesmo para perdoar o nosso pai, perdoar a nossa mãe ou coisa do tipo, né? Mas entenda isso, pode ser que a questão que te impede de se aproximar da Virgem Maria, de ter um bom convívio com a devoção, né, através da devoção com Nossa Senhora, também pode ser fruto exatamente disto, né? Então procure olhar também, fazer um exame de consciência, ver, né, se você teve uma boa relação com sua mãe ou não, e se você identificou o problema é porque Cristo já está te curando, já está te libertando, e você sim poderá
se aproximar, né, de Nossa Senhora. Inclusive até o grande filósofo Nietzsche queria matar, diz que Deus não existia. Por quê? Porque foi abusado sexualmente pelo seu pai. E quando se fala de Deus Pai, a figura que ele tem de pai é um monstro que fez o que fez com ele, né? Então essas coisas é importante que a gente até consiga encontrar a raiz do problema. Por que aquela pessoa disse aquilo? Por que aquela pessoa é assim, né? Muitas vezes nós só julgamos, mas a gente não para colocar no lugar daquela pessoa, tentar entender o que aconteceu com aquela pessoa. Então, se você, meu irmão, era um filho, uma filha pródiga, né? Eu sempre falo, não existe somente o filho pródigo do pai, mas também existe os filhos pródigos da mãe. Volta correndo para o colo dessa mãe que está te esperando de braços abertos para te acolher. Na aula passada eu falei sobre o meu curso de Mariologia que se chama A Imaculada, Eis o Nosso Ideal. E como consequência recebi várias mensagens de alunos aqui da Semana Mariana me perguntando quando as vagas vão abrir novamente, pois como eu tinha falado, no momento as vagas estão fechadas. Se você foi uma dessas pessoas que me mandaram perguntando, quero te dizer que as inscrições para a minha próxima turma do curso de Mariologia, a Imaculada Eis o Nosso Ideal, vão abrir na segunda-feira, dia 15, às 8 horas da manhã. E mais do que só te informar que as inscrições irão abrir, eu quero te mostrar tudo o que te aguarda uma vez que você se torna aluno do Hélio Maria. O curso é totalmente no formato online que te permite assistir quando e onde quiser. Você adapta o curso à sua rotina e não a rotina ao seu curso. Com apenas seu celular ou computador, você pode consumir todo o conteúdo. E se você já está pensando que com você esse negócio de tecnologia e internet não funciona muito bem, quero te dizer que o acesso do curso é bem simples, rápido e que até mesmo uma criança consegue assistir às aulas. Você terá o seu e-mail, a sua senha de acesso, vai adicioná-lo na área de login e pronto, já acessará todas as aulas. O curso se encontra na plataforma Hotmart e foi montada em uma estrutura lógica para facilitar os seus estudos. São mais de 40 aulas divididas em 10 módulos e com certificação no final do curso. A comprovação que você chegou até o fim e quis verdadeiramente aprender e conhecer e amar Nossa Senhora. O momento de retirada do certificado é a concretização pessoal, que você prova para você mesmo que agora se sente muito mais próximo ou próxima de Maria Santíssima. Agora eu quero te apresentar o que tem dentro de cada módulo. Primeiro módulo, por exemplo, nós temos 4 aulas que tem ali o intuito da introdução mesmo do que é a Mariologia. Quando nós queremos conhecer uma pessoa, a primeira coisa que vem à nossa mente é quem é essa pessoa. Então, a partir desta pergunta, a gente vai desenvolvendo todo esse estudo da Mariologia, quem é Nossa Senhora, o lugar dela dentro da história da salvação e por aí em diante. No módulo 2, nós também temos 4 aulas que é Maria Santíssima no desígnio de Deus. Então a gente vai ver que ela foi profetizada, né, nas profecias, que já falava da vinda de Nossa Senhora. Vamos ver Nossa Senhora como nova Eva e tantos temas tão assim interessantes que mostram exatamente isso, Nossa Senhora dentro do desígnio de Deus. No módulo 3 nós teremos Maria Santíssima na Sagrada Escritura, embora no módulo 2 nós já estamos com o pé ali na Sagrada Escritura, mas no módulo 3 nós vamos aprofundar isso de maneira mais profunda, analisando alguns textos da Sagrada Escritura e mostrando o que aquele texto bíblico ele contribuiu assim para o estudo da Mariologia, né? O módulo 4 é Maria Santíssima e os Apóstolos. Aqui eu quero me deter um pouco, porque esse módulo é uma novidade que existe exclusivamente no nosso curso. Antes de preparar o curso de Mariologia, eu fiz uma pesquisa daquilo que os cursos oferecem e não encontrei em nenhum outro curso de Mariologia falando sobre isso. Experiência que os apóstolos tiveram com Nossa Senhora. Isso tudo dentro da tradição da igreja, né? Vou dar só um spoiler aqui. Por exemplo, São Pedro, o primeiro papa, o príncipe dos apóstolos, foi o primeiro que celebrou uma missa em honra de Nossa Senhora, mandou construir igrejas, né, dedicada à Virgem Maria. Então é um módulo assim muito especial que é importante a gente saber
porque a gente vai vendo, né, que esses primeiros módulos são como que uma base para a gente construir o edifício da nossa devoção à Virgem Maria. O módulo 5º é Nossa Senhora na Patrística. Então nós vamos falar um pouco também sobre isso. O que é a patrística? É o estudo dos santos padres da igreja. Então, quais foram os santos padres que contribuíram para o estudo a respeito de Nossa Senhora? Então, é muito importante também o conhecimento desse módulo. Depois, no módulo 6, nós vamos falar sobre os dogmas marianos, que são 4, né? Theotokos, Mãe de Deus. Vamos falar da Imaculada Conceição, vamos falar da Virgindade Perpétua de Nossa Senhora, vamos falar da Assunção da Virgem Maria. Então, é também um módulo assim que realmente não poderia ficar de fora do nosso curso de Mariologia. O módulo 7 nós vamos responder algumas objeções dentro da Mariologia, né? Em relação às dúvidas mais decorrentes que o povo tem, algumas objeções protestantes em relação à Virgem Maria, e nós vamos quebrando essas objeções com o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição e do magistério da Igreja. Já no módulo 8º, nós vamos ter o culto de Maria Santíssima na igreja. Nós vamos mostrar a origem do culto, como que nasceu esse culto, quais são os tipos de culto, né? Algumas coisas que nós já até tivemos acesso aí na Semana Mariana, mas nós vamos ver de maneira ainda mais aprofundada. Então também é um módulo muito maravilhoso que a gente vai ver que vamos citar documentos da igreja, né? Que todo louvor que é dado à Virgem Maria é dado também a Jesus Cristo. Então nós vamos ver todos esses fundamentos. Então é um módulo também indispensável dentro do nosso curso de Mariologia. O módulo 9, nós vamos ter, né? Porque amo Maria Santíssima. Nós vamos ver ali dar exemplo porque que devemos amar a Virgem Maria. Vamos falar da vida de alguns santos que amaram Nossa Senhora: São Luís Maria Grião de Montfort, Santo Afonso Maria de Ligório, São Bernardo de Claraval. Vamos pegar aí alguns santos marianos e através deles, né, entender por que nós amamos a Virgem Maria. E chegamos no módulo 10, né? O módulo 10 é muito importante. Nós trazemos como título o módulo 10, Na Escola de Maria. Então, ou seja, Hélio, fiz todo o curso, terminei, e agora, né? Na verdade, o curso não acabou. Agora que o curso começa. Agora você está na Escola da Virgem Maria, então nós vamos te preparar para que você viva tudo aquilo que você aprendeu dentro do curso de Mariologia. Agora eu estou na escola dela. Nós vamos ver alguns temas específicos. Nossa Senhora enquanto educadora da fé, né? O que Nossa Senhora fez no início da igreja, né? Porque Jesus ressuscitou, subiu ao céu, Nossa Senhora ainda permaneceu aproximadamente 24 a 25 anos. Por que ela ainda permaneceu? Porque ela deveria ensinar a igreja. Então nós vamos entrar dentro desses aspectos para também aprender de Nossa Senhora e viver na Escola da Virgem Maria até o dia que ela vir nos buscar para nos levar para o céu. Além de tudo isso, você terá acesso à nossa comunidade exclusiva de alunos do curso, todos os participantes buscando aprender a conhecer e amar Nossa Senhora. Junto com você, um ambiente que te permite ensinar, rezar, compartilhar, aprender com os outros alunos. Nada melhor do que fazer parte de um ambiente onde todos estão buscando o mesmo objetivo que você, não é verdade? Além dos 10 módulos, ainda preparei vários bônus incríveis para te ajudar nos estudos e aprofundar o seu conhecimento sobre Nossa Senhora. Durante um ano inteiro, 12 meses, nós teremos um encontro ao vivo por mês. O objetivo deste encontro ao vivo é te levar mais conhecimentos, né, com temas específicos, criar também uma relação, uma aproximação maior entre você e eu, também entre você e os demais alunos participantes aqui do nosso curso. Além, é claro, de você ter a chance, né, de ter todas as suas dúvidas respondidas ali no online, tá? Fica tranquilo, fica tranquila, que sempre a minha equipe vai te avisar com alguns dias de antecedência, né, sobre esses encontros ao vivo para que você possa assim se preparar, né, se organizar para não perder esses encontros também ao vivo. Não tem como falar de Nossa Senhora sem falar
do glorioso São José. Então, além de tudo isso, vocês vão ganhar um mini curso sobre São José. Olha que coisa fantástica, né? Estamos aí no ano de São José e você vai poder então conhecer também São José, a participação dele na história da salvação e muitas coisas lindas sobre São José nós vamos aprender nesse pequeno mini curso que também é dado a você como bônus. Nesses 17 anos de estrada, pude conhecer grandes missionários e fazer algumas amizades na fé católica. Isso me permitiu conseguir trazer algum desses convidados especiais para o meu curso de Mariologia. Também, então, vocês terão como bônus, aulas com essas pessoas, com esses grandes missionários que também fazem um ótimo trabalho ali por onde eles passam, Quem são eles? É o diácono Cal Tedesco, teremos também uma aula com o diácono João Vitor Mariano, teremos uma aula com o irmão Trovão e teremos mais uma aula com o missionário Celito Garcia. Eu quero muito que você faça parte da segunda turma, pois sei o quanto o conhecimento transforma a vida de uma pessoa. Por isso preparei algo que você pode se beneficiar muito. Eu não vou entrar em questão de valores agora, acredito sinceramente que não faz diferença quando priorizamos algo em nossa vida. A todo momento tomamos decisões, escolhemos entre o que é urgente, o que é necessário e dentro disso pagamos o que estiver dentro do nosso alcance. Fica tranquilo, fica tranquila, além do preço ser acessível para todas as pessoas, ainda ofereço várias opções de pagamento para que o máximo de pessoas possam ter acesso. Independente do preço, quero te falar que preparei algo incrível para o primeiro inscrito da segunda turma do meu curso de Mariologia. A primeira pessoa que se inscrever na segunda-feira, quando eu mandar o link de inscrição, terá o seu dinheiro de volta e a sua vaga irá sair totalmente de graça. É isso mesmo. Se você for mais rápido, mais rápida do que as outras pessoas, você terá o seu dinheiro de volta. Para ficar bem claro e não te deixar com dúvidas, na segunda-feira, 8 horas da manhã, eu vou lhe enviar um link nos grupos do WhatsApp, no seu e-mail. Fica aguardando e faça sua inscrição o mais rápido possível. O sistema vai dar o nome da pessoa que foi a primeira a se inscrever e eu irei entrar em contato lhe informando. Para a Semana Mariana foram formados mais de 25 grupos no WhatsApp, o que infelizmente acaba sendo um problema, pois nem todas as pessoas irão conseguir uma vaga na segunda turma do curso. Para garantir qualidade e também por uma questão de suporte e atenção para com os alunos, o número de vagas é bem limitado. Por isso estou te avisando com 2 dias de antecedência. Se organize, se prepare para garantir a sua vaga na segunda-feira logo pela manhã. As vagas irão ficar abertas até sexta-feira, mas se alcançarmos o número de limite de alunos antes de sexta, iremos encerrar todas as inscrições. Por acreditar muito que esse conteúdo é o que você precisa para aumentar a sua devoção à Nossa Senhora e assim conseguir se aproximar cada vez mais de Deus, você vai adquirir o curso de Mariologia e durante os 14 primeiros dias, se você não gostar ou achar que o conteúdo que encontrou não vai te ajudar, você pode pedir o seu dinheiro de volta e eu irei te devolver sem fazer nenhum questionamento ou pergunta. São quase 17 anos de trabalho, de devoção, vida transformada através de tudo que você terá acesso. Confio em Deus e em Nossa Senhora que sua vida será transformada. Se você chegou até aqui, é porque ela quer falar com você. Muitas pessoas, inclusive, até também me perguntaram se eu agora também iria vender curso. Uma das coisas que me levou a fazer realmente o curso de Mariologia Imaculada, eis o nosso ideal, é ver que todo esse conteúdo que vocês vão ter acesso, ele primeiramente transformou toda a minha vida. Eu não seria quem eu sou hoje se não fosse, de fato, ter passado por esse caminho, que é o caminho mais perfeito até Jesus. Eu não seria quem eu sou. E outro motivo, eu tive uma experiência muito forte na minha vida esse ano,
Eu quase morri esse ano e lá no leito do hospital, pensando nessa possibilidade que talvez poderia ter chegado a minha hora, eu pensava no que mais eu poderia ter feito, né? Então o Hélio Maria quase morreu e não deixou um curso que tantas pessoas me pediam isso. Hélio, faz um curso de Mariologia pra gente. Então, ao passar por essa experiência, agora, né? Tomando posse dessa nova oportunidade que Deus e Nossa Senhora me deu, graças a Deus não morri, estou aqui bem, com saúde. Então, esse curso de Mariologia também tem esta finalidade, né, para que Nossa Senhora de fato seja mais conhecida, amada e honrada, como São Luís fala no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Agora que você já sabe que não precisa parar por aqui, que pode aprofundar o seu conhecimento sobre Nossa Senhora e que pode reforçar cada vez mais a sua fé católica através de um método já testado e validado por várias pessoas, eu te convido a entrar na segunda turma do curso de Mariologia e assim poder fazer parte desta linda comunidade mariana que está crescendo cada vez mais. Na segunda-feira, às 8 horas da manhã, lá dentro do grupo do WhatsApp, eu vou te enviar o link que terá todas as informações de como você pode garantir sua vaga, incluindo preço, formas de pagamento, garantias, bônus e tudo o que você tem direito. Peça para Deus, Nossa Senhora, sabedoria, um sinal para saber se o curso é para você nesse momento em que se encontra. Acredito que você irá encontrar uma resposta até lá. Vou ficar com o coração muito feliz em te encontrar na segunda turma do curso de Mariologia, a Imaculada, eis o nosso ideal. Fique com Deus, com Nossa Senhora, tenha todos um bom final de semana, um final de semana abençoado e eu te vejo na segunda-feira.